queridos. Vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, já que separamos aqui, e vamos comentar um pouco sobre este trecho e que está muito adequado para os dias de hoje. Nos caiu o capítulo 17, Sejam Perfeitos. Então, neste capítulo Sejam Perfeitos, nós vamos ler o item 10 e comentar um pouco sobre isto que nós vamos ler. O homem no mundo. Quem escreveu, quem ditou isso foi um espírito protetor, Bordux, 1863. Um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purifiquem seus corações, não se perturbem por pensamentos fúteis ou mundanos. Elevem seus pensamentos em direção aos espíritos que evocam para que eles possam encontrar em vocês as condições necessárias para poder ajudá-los, inspirando-lhes os sentimentos da caridade e da justiça. Não acreditem que ao incentivar a prece e a evocação dos bons espíritos, desejamos que vocês vivam uma vida mística, que os coloque fora das leis da sociedade onde estão obrigados a viver. Não é assim. Procurem viver com os homens de sua época. Vivam como eles vivem. Se sacrificarem as necessidades ou até mesmo as banalidades do dia a dia, façam isso com um sentimento de pureza, para que essa renúncia possa ser santificada. Se forem obrigados a conviver com espíritos de natureza diferente, com características opostas às que possuem, não devem afrontar nem contrariar esses espíritos. Sejam alegres e felizes, mas com uma alegria que venha de uma consciência tranquila. Vivam com a felicidade de um herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para o seu retorno. A virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, rejeitando os prazeres que a condição humana permite. Basta que todos os atos de vocês sejam regidos pela lei do Criador que deu a vida a todos. Ao começarem uma obra, elevem o pensamento a Deus e peçam a Ele proteção para que essa obra tenha êxito. Ao terminarem, peçam a Deus para que abençoe essa obra. Ao realizar qualquer atividade, elevem também o pensamento a Deus e procurem não realizar nada sem que a lembrança do Criador venha purificar e santificar a execução dessa tarefa. A perfeição está inteiramente, como disse Cristo, na prática da caridade sem limites. O dever da caridade se estende a todas as posições sociais, desde a maior até a menor. O homem, se vivesse sozinho, não teria como praticar a caridade. É no contato com seus semelhantes, na luta difícil do dia a dia, que ele encontra a ocasião para praticá-la. Aquele que se isola, priva-se voluntariamente do meio mais poderoso para se aperfeiçoar. Ao pensar apenas em si, sua vida é de um egoísta. Não imaginem que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob a observação do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinzas. Não, mais uma vez não. Sejam felizes, de acordo com as necessidades humanas, mas que essa felicidade nunca tenha um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou entristecer o semblante daqueles que amam e dirigem vocês. Deus é amor e abençoa aqueles que sabem amar. Então esse trecho, o homem no mundo, é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e que nos fala como nós devemos nos comportar no mundo. Sermos felizes.
E hoje vivemos uma situação muito diferente daquilo que vínhamos vivendo em nossa vida, convivendo, vivenciando, experienciando. É uma experiência um pouco diferente, uma experiência única. E nós podemos fazer uma comparação ou fazer algumas reflexões com a parábola do filho pródigo. Então, todos nós conhecemos a parábola do filho pródigo. Então, ele chega para o pai e pede a sua parte da herança. Pai, me dá aquilo que me pertence como herança, porque eu preciso sair para o mundo, preciso conhecer lugares, preciso me relacionar com pessoas, e aqui eu estou um pouco fechado, não vou conseguir. E o pai, então, tinha outro filho, são 2 filhos. O pai, então, faz esta divisão de todos os bens e dá parte para o filho mais jovem que sai para o mundo. E como nós também, ao reencarnarmos, pedimos uma parte da nossa herança, enquanto espíritos imortais e eternos que somos. E reencarnamos neste momento da humanidade. Mas também, como filho pródigo, saímos ao mundo e nós nos perdemos um pouco, porque nós vínhamos numa velocidade muito alta. As 24 horas do dia já não eram suficientes para comportar todos os compromissos que nós assumimos. Então nós, às vezes, não tínhamos tempo para olhar e conversar com os nossos familiares dentro da nossa casa, morando sob o mesmo teto. Então, cumprimentávamos bom dia, boa tarde, boa noite, um tchau, e íamos para o trabalho, para o nosso estudo, para os nossos compromissos assumidos. E vínhamos numa velocidade muito grande. E vínhamos com um bombardeio de informações e de estímulos visuais muito grande. E nós nos perdemos um pouco. E deixamos de ter esta alegria de viver. E às vezes até procuramos em alternativas que são equivocadas o alívio dessa angústia, porque estávamos realmente procurando a nossa felicidade nas coisas efêmeras da vida material, da vida corpórea. Achávamos que angariar títulos e conquistar riquezas seria ali, então, a nossa felicidade. E nós não encontramos esta felicidade nestas coisas. Como o filho pródigo se dá conta, porque gasta toda a sua fortuna. E acontece uma coisa naquela época, que havia uma grande seca e os alimentos então ficaram poucos. E o filho pródigo já havia gastado toda a sua fortuna e começou a passar fome. E passou frio, fome, sede. E é nesse momento que ele lembra desse pai amoroso. E é nesse momento que ele toma essa atitude de retornar para a casa do pai. E assim como o filho pródigo faz este retorno para a casa do pai, aconteceu nessa época, nesses dias de hoje, esta pandemia que nos trouxe para casa, que nos trouxe um isolamento social. Não podemos estar aí pelas ruas, é necessário que fiquemos em casa. Então, este movimento nos trouxe para casa. Qual filho pródigo, ao chegar em casa, procurou seu pai. Assim nós também, quando neste movimento nós nos voltamos para casa, procuramos o Pai, procuramos Deus, o Pai, o Criador. Este Pai, este Criador, que nós estávamos acostumados a procurar numa casa espírita, estávamos acostumados a procurar nas igrejas, estávamos acostumados a procurar nos templos. Então nós temos agora a necessidade de procurar este Pai, este Deus, dentro da nossa alma.
Então, basta lançar um olhar e nós vamos ter a comprovação da existência de Deus, Pai Criador, porque a beleza da natureza é a prova mais viva da existência de Deus. E isso temos consciente. Na nossa consciência, a clareza deste Deus amoroso, Criador de todas as coisas, que podemos ver com os nossos olhos e que ainda não enxergamos completamente. Mas há quem diga que sim, que temos Deus na nossa consciência. E há quem diga que ouve a voz da consciência nos orientando na nossa conduta do dia a dia. Mas também há outros que necessitam sentir Deus. Sim, eu sei que Deus existe, está na minha consciência, mas eu preciso sentir Deus. E aí nós vamos lembrar de Santo Agostinho, que nos diz o seguinte: se Deus é amor, o amor profundo, o amor maior do mundo, e se eu consigo sentir Deus, e se eu sinto o amor, e em algum momento, todos nós já dissemos, eu te amo para alguém. Já dissemos, eu te amo para nossos filhos, já dissemos, eu te amo para as pessoas, amigas, nossos familiares, nossos cônjuges. Então nós sentimos amor, e se Deus é amor, aonde que nós sentimos o amor, senão em nossos corações? Aí então está a morada de Deus, o nosso Pai. E é só neste lugar que realmente Deus está. É a morada verdadeira e única de Deus em nossos corações. Então o homem no mundo hoje é como o filho pródigo, que retornou para casa. Nós também retornamos para a nossa casa e procuramos Deus. Então encontramos Deus, e ao encontrarmos Deus em nossos corações, na figura de nossos familiares, que comprovam a existência deste Pai Criador amoroso, infinitamente bom e justo, nós ficamos felizes, ficamos como se estivéssemos em festa. E Deus, o nosso Pai, que nos aguarda sempre, também como na parábola do filho pródigo, há uma festa de alegria e de gratidão que nós devemos a este Deus, o nosso Pai. Então o homem no mundo está hoje como este filho pródigo, fazendo uma reflexão profunda, fazendo este repensar sobre a nossa conduta, daquilo que nós vínhamos fazendo, daquilo que nós vínhamos pensando. E hoje há um chamamento de toda a humanidade para elevarmos a nossa vibração, uma vibração que atinja o amor universal, o amor que nos une enquanto irmãos que somos todos nós. Então, o homem no mundo hoje também está como este filho pródigo, procurando a sua felicidade, e nós vamos encontrar a felicidade nas coisas mais simples do que naquelas coisas grandiosas que andávamos pensando. E nos orienta esse item 10, que sejamos perfeitos. Como ser perfeito? E Jesus então nos diz: vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. E nós devemos pensar o que Jesus fazia, como Jesus se comportava, para podermos seguir seus passos, seu exemplo, porque Ele é o nosso guia e modelo da humanidade. Sede perfeitos como Deus o é. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Vós sois luzes. Então, se cada um de nós é luz, que neste momento de reflexão sejamos luzes para iluminar a nossa alma, nas nossas escolhas e nas nossas opções que ainda teremos que fazer, porque este momento vai passar como tudo passa na nossa vida.
mas nós temos que fazer estas reflexões. Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e admitir que sim, perdemos algumas oportunidades quando deixamos de ser perfeitos, quando deixamos de praticar a caridade, quando por orgulho, por vaidade, por egoísmo, esses entraves, estas chagas da humanidade não permitiram que nós fôssemos perfeitos. E sermos perfeitos é carregar conosco a serenidade, a calma, a tranquilidade, porque Deus mora em nosso coração. Então nós não estamos sozinhos. Deus está aqui no nosso coração e aqui na nossa consciência. Então nós não estamos abandonados, nós não estamos sozinhos em nenhum momento da nossa existência. Mas precisamos fazer muito mais do que andamos fazendo, porque nós podemos fazer mais. Se não o fizemos outrora em oportunidades perdidas, que possamos agora já projetar, fazer projetos quando este momento passar, retomar as nossas tarefas e sermos muito melhores. Dentro das opções que nós temos que fazer na nossa vida, escolher sempre o bem, escolher amar o nosso próximo, fazer ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse, sermos amáveis, sermos dóceis, sermos este homem de bem, cultivarmos as virtudes do homem de bem, porque nós já andamos tanto, não é, meus irmãos? Nós já vivenciamos tantas coisas. E neste momento em que todo o planeta se volta para dentro de si, nesta reflexão, nós temos que ter muito claro estas escolhas, estas opções. E nós nos perguntamos nesses instantes quem somos, da onde viemos, para onde vamos. Todos nós somos espíritos imortais com uma vida eterna pela frente. Da onde viemos, viemos da espiritualidade, o nosso verdadeiro lar. E é para a espiritualidade que todos nós retornaremos, cedo ou tarde. Todos nós retornaremos à espiritualidade. Em que condições cabe a cada um fazer este projeto de vida, fazendo as suas escolhas. E nós temos que orar e vigiar muito para que não possamos nos distanciar deste caminho do bem, deste caminho que nos leva para perto de Deus. São escolhas que nós fazemos todos os dias. Que possamos escolher sempre, meus irmãos, aquilo que é bom para nós, aquilo que faz bem e é bom para o nosso irmão de caminhada. Nós temos tantas coisas que nós poderíamos ter feito e que agora nós nos damos conta. Então, certamente Deus vai nos oportunizar estas situações novamente, para podermos ajeitar, refazer, consertar, fazer melhor. Porque é assim, e nós, nesta caminhada evolutiva, nós vamos evoluindo do átomo ao arcanjo, nós vamos evoluir. Todos nós, que sejamos felizes, meus irmãos, que nós possamos viver esta vida com tudo aquilo que a vida nos apresenta, mas que não tenhamos muitos apegos às questões materiais, porque teremos que deixar todas as coisas materiais aqui. Vamos retornar à pátria espiritual, carregando conosco a nossa verdadeira herança, a herança que nós estamos construindo em nossos corações. Então, tenhamos esta alegria de viver e vamos encontrar Deus em nossos corações. E ao encontrarmos Deus em nossos corações, nós estamos em festa com Deus, o nosso Pai. Então, o homem no mundo somos nós. Nós somos este homem no mundo, trabalhando, vivendo, vivenciando, lidando com os desafios que a vida se apresenta e fazendo as nossas escolhas. Nós sempre podemos fazer as nossas escolhas porque nós temos o nosso livre-arbítrio, mas que saibamos claramente, muito claramente, que somos realmente livres para plantarmos o que quisermos, mas que a colheita é obrigatória. E lembremos também que tudo nos é lícito, como diz Paulo,
Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, que possamos viver bem estes dias que estamos aqui reencarnados. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E cuidem-se, meus irmãos.